Olá, nós trazemos aqui para você reportagens com uma visão de acordo com a democracia, a cidadania, a inclusão e os direitos humanos, exibidas pelo seu jornal da TVT. Nós vamos te mostrar a opinião dos trabalhadores e de movimentos sociais sobre temas importantes debatidos na nossa sociedade. Bem-vindo ao Panorama. O agravamento das crises política, econômica e social é tido como certo por especialistas, após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, divulgar o conteúdo das delações de executivos da Odebrecht. A lista inclui ministros, senadores e deputados envolvidos em denúncias de corrupção. A investigação atinge a cúpula do poder em Brasília e provoca o desmantelamento da política no país. Este cientista político e professor da Universidade Federal do ABC é enfático. A lista de Fachin representa o derretimento do sistema político brasileiro. Segundo Vitor Marchetti, com os líderes dos principais partidos do país comprometidos com denúncias de corrupção, vão faltar nomes para ocupar essas posições. O país tem um estoque limitado de lideranças políticas e boa parte das nossas lideranças políticas estão hoje comprometidas na lista do Fachin. Então, eu, do ponto de vista de horizonte, eu estou bastante preocupado, porque eu acho que no horizonte a gente está apontando por uma estrutura de falência dos partidos, então algo mais organizado e racional está fora do cenário, e um espaço para o surgimento de aventureiros, para um cenário de surgimento de pessoas que não são lideranças que foram construídas na lógica democrática, republicana. A lista de Fachin, divulgada esta semana, é baseada nas delações premiadas de executivos e ex-executivos da Odebrecht e autoriza a Procuradoria-Geral da República a investigar 39 deputados, 24 senadores e 3 governadores. A lista também atinge em cheio o governo de Michel Temer. 8 ministros podem ser denunciados por corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Entre eles, 2 bem próximos a Michel Temer: Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria de Governo, e Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Também são citados o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Tem uma ampla agenda de reformas hoje no Congresso Nacional, que são extremamente polêmicas, e que não tem hoje no sistema político quem consiga dizer que aquelas agendas de reforma que vão certamente produzir efeitos para a população são legítimas, porque os partidos perderam essa capacidade de se mostrarem legítimos. Hoje, com a delação premiada, o delator informa quando que deu o dinheiro, em que conta esse dinheiro foi depositado, de que forma foi feito. Então, ele fornece ao Ministério Público e ao Judiciário todas as provas necessárias para que haja um processo e uma condenação. Com tantas lideranças preocupadas em se defender na justiça, a tendência, segundo os especialistas, é de agravamento da instabilidade política e das crises econômica e social no país. Me parece que a gente chegou a um ponto que passar o Brasil a limpo dessa forma com a qual estamos fazendo, ela produz efeitos que podem ser efeitos ruins também para o futuro, que não necessariamente vão produzir um país mais republicano, um país mais saudável do ponto de vista das suas instituições. Me preocupa muito a situação política do país e o futuro, tanto econômico, quanto do ponto de vista das relações sociais, quanto do ponto de vista das relações políticas. Me preocupa o futuro. O grande remédio que nós temos é a eleição. Então, exatamente no período da eleição, precisa se tomar aquele cuidado para escolher os seus representantes de forma que a gente não tenha surpresas, né? Por isso, há um trabalho da sociedade muito forte, como foi a lei da ficha limpa, questões exatamente para verificar a vida pregressa do candidato, para evitar que depois a gente tenha prejuízo durante o exercício do mandato. Economistas, professores, sociólogos e artistas lançaram o manifesto Projeto Brasil Nação. A iniciativa é liderada pelo ex-ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser Pereira. As propostas listadas no manifesto buscam o resgate do Brasil.
Os economistas Luiz Gonzaga Beluso e Ladislau Dalbor são alguns dos diversos intelectuais que assinam o manifesto do projeto Brasil-Nação. Esse manifesto nasce da convergência de muitas insatisfações com a política econômica que está sendo levada à execução pelo governo Temer. Esse governo, na realidade, está fazendo um conjunto de medidas de apropriação de recursos e de privilégios pelas elites e interrompendo, digamos, todo um processo de desenvolvimento que a gente conheceu durante no que o Banco Mundial chama hoje a década de ouro. O projeto Brasil-Nação aponta que é preciso repensar o Brasil para retomar seu futuro a partir de 5 metas para a retomada do desenvolvimento econômico com estabilidade financeira e diminuição da desigualdade. O primeiro deles é adotar uma política fiscal anticíclica, o que significa que não é justificável que se insista no corte de gastos quando a economia está despencando, como é o caso. A outra questão importante é a relação entre taxa de câmbio e taxa de juros, né? Seja uma taxa de câmbio competitiva que garanta um bom desempenho da balança de transações correntes, aquela balança que registra as transações de mercadorias e serviços, né? Segundo Ladislau Dalbor, a população não entende por que uma crise se instaurou no Brasil e isso precisa ser esclarecido. Tentar trazer a explicitação para a comunidade, para a população, de que todo esse processo, essa degringolada que se deu, não resulta do que se chamou o déficit, a gastança do Estado, que é uma imensa bobagem, né? Onde está não é o Estado que gastou, mas quando o Estado gasta, investe nas pessoas, investe em infraestruturas, você desenvolve a economia. O que tem é que os recursos do Estado foram chupados através da taxa Selic, da dívida pública, né? O que travou, por este lado, a economia. Para ele, é preciso equilibrar o sistema tributário. Nós temos um sistema tributário que não tributa justamente os improdutivos e os ricos e tributa demais os pobres, né? Proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Para o professor aposentado da Unicamp, as propostas listadas no manifesto buscam um resgate do Brasil. O Brasil tem recursos, o Brasil tem história, né? Precisa reconstituir o arranjo e a coordenação que foi adotada no Brasil desde os anos 30 do século passado para levar o desenvolvimento adiante. No Rio de Janeiro, 2 expoentes da música brasileira falam sobre suas gerações e sobre o Brasil atual. O gaúcho Yamandu Costa e o carioca Roberto Menescal conversaram com a nossa reportagem e comentaram a importância da arte na reflexão política de um país. A reportagem é de Clara Araújo. Com as melodias intensas de Yamandu Costa e os acordes suaves da bossa de Roberto Menescal, surgem reflexões sobre o Brasil de hoje e pensamentos sobre o futuro da música no país. A gente está no meio do turbilhão. Vamos esperar ver o que vai acontecer, né? Desse outro lado do furacão. Enfim, todo mundo meio que engasgado com essa história. Mas engasgado por tudo que é lado, não é só de um lado, não. Está todo mundo, de uma maneira geral, desacorçoado assim, e triste, porque vê que todos os lados têm problemas. O vício é muito maior até do que político, é cultural mesmo. Nós temos essa cultura. Eu acho que são novas gerações que têm outros assuntos também. Além da beleza, além da tristeza, né? Tem outros assuntos e eu fico doido para ver quais são as novas coisas, né? A gente fez, o outro fez de outra maneira, mas acho que agora tem uma geração que tem a obrigação de trazer as necessidades do mundo de hoje. O momento político atual parece não inspirar canções que falam sobre o sol, o mar ou sobre o barquinho que vai enquanto a tardinha cai. Mas mesmo sem a leveza como fonte de inspiração, a arte pode ainda trazer suavidade para ajudar a pensarmos o Brasil atual. A arte refresca a vida, né? A arte, de alguma maneira, ela consegue dizer coisas que conseguem nos tirar um pouco dessa vida real, desse turbilhão que
que está tão caótico, né, agora, que está tão complicado de viver, né? Então ela é sempre muito mais necessária do que as pessoas conseguem analisar, né? Para Roberto Menescal, que completa 80 anos em 2017, a sua missão é fazer música para o Brasil que ainda vem por aí. Eu acho que nossa música ou faz para esse Brasil que vem, ou faz para esse Brasil que está aqui. Eu não quero fazer coisa triste, não. Eu quero fazer a música aqui, tá, do Brasil que vem aí. A reforma trabalhista que o governo Temer pretende aprovar no Congresso só mantém como direitos inegociáveis dos trabalhadores o FGTS, o 13º salário e as férias proporcionais. Todo o resto, alertam especialistas, pode mudar, sempre em defesa dos interesses dos patrões. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. A versão final do relatório da reforma trabalhista altera 100 pontos da CLT e revoga 18. É o que o governo Temer chama de modernização das relações de trabalho. Um dos pontos que será revogado é o que impede gestantes e mulheres que amamentam de trabalhar em ambientes insalubres, como hospitais. Então, o que eu acho que nós estamos assistindo é utilizar esse pretexto para ir abrindo a porta de retirar direitos de proteção ao trabalhador. Veja, eles não estão apenas desmontando o contrato de trabalho, a jornada de trabalho, também agora começam a avançar contra os direitos de proteção à saúde do trabalhador. A reforma também permitirá que alguns acordos entre trabalhador e empresa prevaleçam sobre as leis trabalhistas, como a jornada de trabalho, redução de salário, parcelamento de férias e o banco de horas. Os únicos direitos que não poderão ser negociados são FGTS, 13º salário e férias proporcionais. Pretendem, né, anular 18 artigos da CLT, modificar uma centena de artigos na CLT, todos eles para baixo, todos eles oferecendo mais vantagens para o empregador, vale dizer para o patrão, né, no sentido de aprofundar a exploração da mão de obra. O relatório final da reforma trabalhista também prevê: empregador e trabalhador podem negociar a carga de trabalho num limite de até 12 horas por dia ou 48 horas por semana. Criação de pelo menos 2 modalidades de contratação, a de trabalho intermitente e o chamado trabalho de casa. Em caso de terceirização, para evitar que trabalhadores sejam demitidos e recontratados como prestadores de serviço, haverá quarentena de 18 meses. E a empresa deverá oferecer a eles benefícios como capacitação, ambulatório, refeitório e transporte fretado. O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, fez um levantamento que essa legislatura que nós temos, especialmente na Câmara dos Deputados, é a mais patronal. Nós temos muitos deputados que são diretamente patrões. A reforma trabalhista também prevê o fim da contribuição sindical, que é o desconto de um dia de trabalho por ano na folha de pagamento do trabalhador e destinado ao sindicato da categoria. A CUT não vai discutir a parte substituição ou não do imposto sindical por outra taxa votada em Assembleia. A CUT exige a retirada de todo esse PL. Nós estamos avançando para a possibilidade dessa greve geral no dia 28, que parece que será muito bem sucedida, e acho que a greve geral pode dar um recado claro, não só para a questão da reforma da Previdência, mas também um recado claro contra essa reforma que estão chamando de reforma trabalhista. No próximo bloco, advogados criticam a decisão da Justiça de São Paulo de realizar um novo julgamento sobre o massacre do Carandiru e também a resistência da cultura contra desmontes. Fica aí, o Panorama já volta.